Olá pessoal, dando prosseguimento então ao nosso estudo dos modelos atômicos, né? No caso a gente já passou pelos modelos atômicos e pelo que vocês puderam perceber, né, a apostila trata de uma forma bem objetiva, né, os modelos atômicos, aí, os principais modelos atômicos, e nos vídeos anteriores a gente foi desmembrando aí, explorando aí com mais detalhes cada modelo, de onde vieram aquelas ideias, né? Entendendo aí que cada modelo cumpriu a sua missão, né? Cada modelo ali, né, ofereceu respostas para aquele momento, né, da pesquisa científica, e a gente agora, portanto, vai investigar mais a fundo as características fundamentais, né, desses conceitos atômicos, dessas propriedades, dessas partículas subatômicas principalmente. Né? Então a gente vai trabalhar aí o que está mais ou menos nessa página 6 da apostila, quem quiser acompanhar. Né? Lembrando aí que eu sempre, de alguma maneira, coloco algumas coisas que a apostila não trabalha, ou de repente abordo de uma outra visão, para justamente você ter, além da leitura da apostila, né, uma outra leitura, né, desses mesmos assuntos. Tá? Então a gente vai trabalhar aí com a ideia de núcleo e eletrosfera, que foi o que a gente viu. Então, basicamente, o átomo tem essas duas regiões. No núcleo tem prótons, que são representados pela letra P minúscula, e tem os nêutrons, que são representados aí pela letra N minúscula. Né? Os prótons exibem carga elétrica positiva, enquanto os nêutrons, como o próprio nome diz, são neutros, né? Não tem carga elétrica. Na eletrosfera eu tenho os elétrons, que são representados aí pela letra E minúscula. Às vezes eles exibem um expoentezinho negativo, né? Justamente indicando a carga elétrica deles, que é a carga elétrica negativa. Então, quando eu falo em átomo, tenho duas regiões, núcleo, onde eu tenho prótons e nêutrons, prótons positivos, e a eletrosfera que fica ao redor desse núcleo, onde eu tenho os elétrons que têm carga elétrica negativa. Tá? Eu tenho o que eu chamo de número atômico, que é representado pela letra Z maiúscula, que nada mais, o número atômico ele representa o número de prótons, tá? Então, os prótons que estão no núcleo são também chamados de número atômico, tá? Esse número atômico, né, esse número de prótons, ele representa a identidade do átomo, né? Cada elemento químico ele vai ter um número atômico específico. Não existem elementos químicos diferentes com o mesmo número atômico. Se tem o mesmo número atômico, são o mesmo elemento químico. A gente vai ver depois que podem algumas indicações, né, algumas partículas subatômicas, né, elas podem variar no mesmo elemento, né, como o número de massa e tudo mais. Mas número atômico não. Né, o número atômico é a identidade do átomo. Cada átomo possui seu número atômico. Uma coisa que é importante você já ir se acostumando são essas letrinhas e a linguagem matemática que a gente usa. Ó. Tem aqui, ó, Z igual a P. O que isso quer dizer? Número atômico é igual a número de prótons, tá? Representam a mesmíssima coisa. Z é o número atômico e a letra P é o número de prótons. A questão da representação desse número atômico. Eu tenho aqui o X, eu tirei da apostila, né? O X representa o símbolo químico de um elemento químico qualquer. E aqui na parte de baixo dele, ó, eu tenho o Z, indicando que nessa região eu sempre vou ter representado o número atômico. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o C, que representa o símbolo químico do carbono, tá? Ao invés de eu escrever carbono, eu coloco esse C maiúsculo, que aí você já vai entender que é o elemento químico carbono, e que aqui embaixo, ó, eu tenho 6. Esse 6 é o número atômico, é o número de prótons do carbono. Aqui, ó, eu tenho nitrogênio. Ao invés de eu escrever nitrogênio, eu coloco um N maiúsculo na química, que aí eu tenho representado o elemento químico nitrogênio. E aqui, ó, eu tenho o número 7. Esse número 7 nessa posição representa o número atômico do nitrogênio, que é o número de prótons, né? Então o carbono eu tenho número atômico igual a 6,
No nitrogênio eu tenho o número carbono, o número atômico igual a 7. Também temos o número de massa. O número de massa indicado pela letra A maiúscula corresponde à soma de prótons e de nêutrons. Então eu também tirei da apostila, ó. Eu tenho aqui o A, que representa o número de massa. O que é o A? O A é a soma prótons mais nêutrons. Não é uma fórmula matemática aí bem simples, né? A igual a N mais P. Se a gente for pegar o carbono e o nitrogênio de novo, o número de massa ele sempre vai estar aqui em cima. Ó. No caso, ó, repara que o carbono e o nitrogênio aqui eles têm o mesmo número de massa. Né? Essa região aqui superior do símbolo químico do elemento sempre traz o número de massa. Repara que o número atômico são diferentes. Né? Por que são diferentes? Porque eles são elementos químicos diferentes, mas o número de massa por vezes pode ser igual. O número atômico nunca vai ser igual em elementos químicos diferentes, tá? Como é que a gente vai trabalhar em termos de exercício aí? Bem simples, tá? Eu quero que você me diga aí o número de prótons de massa e o número de nêutrons do carbono, por exemplo, aqui, ó. Então eu tenho aqui o carbono, quero que você me diga qual o número de prótons, qual o número de massa, qual o número de nêutrons. Prótons vai ser igual a 6, massa vai ser igual a 14. Por quê? Aqui, ó, o 6 não está aqui embaixo no carbono? Se está aqui embaixo, ó, não preciso nem fazer conta. Ó. Prótons igual a 6. Por que massa vai ser 14? Não está aqui nessa região, aqui em cima do elemento químico? Então o número de massa, 14. Só assim observando, só entendendo a representação. E o número de nêutrons, como é que vai ser? Aí eu já tenho que ir para a fórmula matemática, né? Número de massa igual a prótons mais nêutrons. No caso aqui, como eu estou trabalhando com nêutrons, vou colocar o nêutrons em evidência nessa fórmula. Então, está aqui a fórmula, né? Como eu quero saber o nêutrons, jogo o próton para o outro lado. Se ele estava somando, ele vai subtraindo. Então, nêutrons é igual a número de massa menos o número de prótons. Muito tranquilo, né? Então, N igual a 14 menos 6. Por quê? 14 é o número de massa. Até a gente viu ali em cima como é que descobriu. E o próton é o número atômico, né? 6, 14 menos 6. Vai dar 8. Então, ó, número de prótons e massa é só observar a representação. Número de nêutrons é só fazer essa conta aí de subtração, né? Que é muito tranquilo. Pessoal, por hoje é isso. O exercício é basicamente isso aí que a gente viu agora. Tá ok? Obrigado e até a nossa próxima aula.